Bom dia novamente, irmãos e irmãs, você que está aqui junto conosco nessa manhã, louvando ao Senhor, você também que está nessa conexão, que está aí pelo YouTube, participando desse momento de adoração ao Senhor. Irmãos, eu estou ansioso, já fazem vários domingos que eu não trago uma mensagem aqui, desde o ano passado, que eu não subo aqui para trazer uma mensagem aqui no Guanabara. E isso está causando um pouco de ansiedade em mim. E o assunto que eu gostaria de trazer para nós hoje, para a gente conversar um pouco através dessa mensagem, é falar sobre um assunto que eu penso, e eu tenho quase certeza, que afeta todos nós. Todos nós. Se formos bem honestos com nós mesmos, nós vamos ver que esse mal, eu vou dizer assim, nos afeta, a todos nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 4, para nós lermos 2 versículos que eu vou usar aqui como base para a nossa mensagem hoje. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, para a gente ler 2 versículos, versículo 6 e versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Versículo 6 diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Me perdoa, irmãos, eu estou muito ansioso aqui. Eu queria, antes da gente fazer essa leitura total, fazer uma oração. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, estamos aqui na tua presença, Pai, prestando esse culto ao Senhor. E nós agradecemos ao Senhor por esse momento. Nós estamos aqui não para assistir um culto, mas para prestarmos um culto ao Senhor. E o Senhor nos dá o benefício, Pai, da Tua Palavra. Nos dá o benefício de ouvirmos uma mensagem que vem do Senhor para os nossos corações. Obrigado, Pai, por o amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado por esse momento em que vamos ouvir a Tua Palavra, Pai. Que tudo que eu disser aqui, tudo que eu falar, não saia de mim, mas do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda a entender e a colocar em prática, Pai, aquilo que nós vamos aprender da Tua Palavra hoje. E em nome do Seu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Vamos lá então voltar ao texto aqui, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu acho que até você sabe já desconfiou daquilo que eu quero falar, né, do assunto de hoje. Ansiedade. Ansiedade. Talvez você possa falar para mim assim: não, César, mas eu estou tranquilo com isso. Eu não ando ansioso. Eu só fico ansioso quando eu estou parado, né? Mas acho que é normal para todos nós, irmãos, passarmos por esse mal. Eu penso que é um mal que nós sofremos. Não é algo dos dias modernos, até porque nós estamos vendo aqui no livro de Filipenses, Paulo tratando disso há mais de 2000 anos atrás. E se nós formos estudar a Bíblia desde lá do Gênesis até o Apocalipse, nós vamos ver várias citações que falam sobre isso. Mas aqui nós estamos vendo Paulo ensinando, né, dando aí alguma orientação de como nós devemos tratar da ansiedade. Eu chamei ansiedade de algo mal porque a ansiedade
além de outras coisas que nós vamos falar, ela afeta até a nossa lógica, o nosso modo de pensar, a nossa naturalidade. Eu brinquei um pouco aqui sobre eu estar ansioso, né, por estar aqui trazendo essa mensagem, mas toda vez que eu venho trazer uma mensagem aqui, eu fico um pouco ansioso. A responsabilidade é grande, né? Então eu penso que a ansiedade não é bom do ponto de vista da nossa vida diária. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você dirige, e por mais habilidoso que você seja numa manobra, né, para fazer uma baliza, para estacionar o seu carro, se você vai estacionar um dia onde você está sob uma certa pressão e você fica ansioso, sabe quando você vai estacionar na cidade e você tem uma vaga lá que é razoável, né, cabe bem o seu carro, você é bem habilidoso para fazer o seu carro entrar naquela vaga, mas você olha pelo espelho e você vê uma fila de 5 ou 6 carros esperando você fazer isso, e com certeza você vai ficar tão ansioso que no mínimo você vai errar essa manobra umas 3 vezes, 2 ou 3 vezes, ou até então vai desistir dela, né? Vai falar, não, vou seguir em frente. É normal, irmãos, né? De certa forma, todos nós passamos por isso. E a ansiedade, eu vou aqui definir de uma forma geral, tá? Você pode até pensar em várias possibilidades, várias situações da ansiedade, mas eu vou definir aqui várias definições para a ansiedade, mas eu vou definir assim de uma forma geral. Então, a ansiedade, de uma forma geral, é uma preocupação excessiva e irrealista perante situações rotineiras da vida. Por que irrealista? Porque muito possivelmente, muitas das ansiedades que nós temos, elas nem vão acontecer. Mas tem muitas causas, né, que podem produzir ansiedade em nós. Problemas financeiros, quem não tem? Se você tem dinheiro, você tem problema de ansiedade. Se você não tem, você tem problema com ansiedade. Problemas de relacionamento, problemas de saúde, preocupações, criações dos seus filhos. Podia falar uma lista enorme aqui de preocupações que podem gerar ansiedade, que normalmente geram ansiedade em nossa vida. Então tem tantas coisas que nós podemos pensar sobre isso, tantas possibilidades na rotina da nossa vida que podem trazer ansiedade, podem criar ansiedade, lembrando que a definição que nós vamos usar aqui é de uma preocupação excessiva, que muitas vezes pode ser que ela nem aconteça. Existem até pesquisas aí, né, os americanos gostam muito de fazer pesquisa, né, e uma universidade lá da Pensilvânia fez uma pesquisa aí e calculou que 70% da nossa ansiedade, ela não vai acontecer. Daquelas preocupações que nós temos excessivas, elas nem vão acontecer. Sabe os ICs? Ah, mas e se isso acontecer? Ah, mas e se aquilo acontecer? Todos nós falamos isso. Mais de 90% dos ICs que nós usamos no nosso dia a dia não vão se concretizar. Pesquisa. Mas enfim, irmãos, vamos pensar um pouco sobre essas ansiedades. Nós estamos vendo aqui na carta aos Filipenses que Paulo orienta. E ele começa aqui o versículo 6 dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Ele não está falando aqui, não ande ansioso por algumas coisas mais sérias, mas algumas coisas menos possíveis. Não, o texto aqui está falando para a gente não andar ansioso por coisa alguma.
E nós temos, irmãos, o ser humano ele tem uma facilidade de criar problema onde não existe, não é mesmo? É muito fácil para nós. A própria vida já traz tantas dificuldades para nós, mas parece que nós temos uma facilidade de criar alguns problemas onde eles não existem, né? E até mesmo sofrer antecipadamente por coisas que possivelmente não vão acontecer. Então, talvez a primeira lição aqui é: não sofra antecipadamente. Aguarde. Se você está naquela ansiedade tão grande que você fica pensando, mas se isso acontecer, se aquilo outro acontecer, e eu estou falando, irmãos, não é para você ser um relaxado, né, um despreocupado, não é isso. Mas é para você não ficar criando uma expectativa negativa de algo que nem pode acontecer, nem vai acontecer. Então, não sofra antecipadamente. Eu queria que você voltasse um pouquinho agora na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o tema também é mais ou menos nesse sentido, ansiedade. Olha só que interessante, o que lá no Evangelho de Mateus fala um pouco sobre isso. Nós vamos usar alguns versículos lá de Mateus capítulo 6. E olha que interessante o versículo 34 de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 34, irmãos, diz o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que o versículo está falando aí? Não crie mais preocupação do que aquelas que você já tem. Você já tem bastante preocupação para se preocupar. Não fique criando mais. A sua própria vida, a nossa própria vida nessa terra já traz preocupações. Eu costumo falar isso bastante para minha irmã, né? No trabalho que nós temos lá de cuidado com os meus pais, minha irmã não é uma cristã, né? Obviamente ela sofre muito mais ansiedade do que eu, tem muitas mais preocupações do que eu, né? Então isso eu vejo uma diferença muito grande. Eu era dessa forma também, mas uma vez que eu entreguei a minha vida ao Senhor, né, isso está sendo tratado no meu dia a dia, na minha vida. E minha irmã tem essas preocupações. Hoje de manhã ela me ligou, antes de eu vir para cá. Está acontecendo isso. Eu falei, calma, espera. Não é o fim do mundo, né? É uma situação aí normal. Daqui a pouco eu estou em casa, eu passo aí e a gente resolve isso. Minha irmã com muita frequência me procura, e eu acho que ela ficou até meio que acostumada com isso, de me procurar e perguntar algumas questões que ela está muito mais pronta para responder do que eu. Mas é a tal da ansiedade. Eu falo para ela assim, o que você faria nesse caso? Coisas que acontecem com meu pai, com a minha mãe, às vezes uma decisão de chamar o SAMU lá para a casa dos meus pais, que é muito comum isso acontecer. E eu pergunto para ela, eu devolvo, né, a pergunta, mas o que você faria? O que você acha que tem que fazer? Então, você acha que tem que fazer isso? Vamos fazer isso. Então a ansiedade, irmãos, ela nos atrapalha. Ela tira o nosso sossego, tira a nossa paz. E a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos ter ansiedade. O versículo 6 aqui está falando, aqui não, né, mas lá em Filipenses ele está falando, né, não andem ansiosos por coisa alguma. É quase que um mandamento isso para nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha só que interessante, olha como abrange todas as nossas preocupações. Em tudo, coloque tudo isso na mão de Deus.
Então não adianta a gente sofrer antecipadamente, não vai adiantar nada. Não crie falsas expectativas. Não fique criando falsas expectativas das coisas. Viva a realidade do seu dia a dia. É claro que eu não estou falando para você não se preocupar, não. O meu trabalho me traz muita ansiedade. Eu vou deixar meu trabalho de lado, né? Eu não posso ser ansioso. Não é isso, irmãos, que a palavra instrui. É para a gente usar a nossa mente, o nosso coração, a palavra de Deus, aquilo que Deus nos ensina em nosso favor, para que a gente não fique ansioso. Então não crie falsas expectativas. Você pode ter a sua cabeça lá no céu, mas tem os seus pés no chão. Olha aí o versículo 27 de Mateus capítulo 6. Olha só que interessante o que esse versículo fala. Mateus capítulo 6, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Irmãos, se preocupar excessivamente não muda nada a situação. Se preocupar excessivamente não traz nenhum resultado positivo para você. Se preocupar excessivamente, ansiosamente, não vai mudar absolutamente nada no fato que você está passando. Então, espere. Se as coisas vão ter que acontecer, espere que elas aconteçam. E a ansiedade é muito relacionada com a expectativa das coisas que ainda estão para acontecer. Agora, irmãos, voltando agora lá para Filipenses, capítulo 4, volta lá no texto de Filipenses, capítulo 4. O versículo 6, eu vou continuar nele aqui, fala: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo. E aí ele vai completar aqui. De que forma tem que ser isso? Pelas orações e súplicas e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Então, o que o versículo está falando? Você tem preocupações? Sim, todos nós temos. Ele está gerando ansiedade em você? Essas preocupações são excessivas? Aliás, mesmo que elas não sejam, leve isso a Deus. Confie no Senhor. Deus sabe tudo o que nós estamos passando, irmãos. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus pode mudar qualquer situação. Deus sabe o que vai acontecer nesse momento, amanhã, depois de amanhã. Ele sabe todas as coisas. Leve isso ao Senhor. Mas o texto fala aqui que não deve ser de qualquer maneira. Deve ser pela oração. Ele fala aí também súplicas, ação de graça. Tem pelo menos 3 itens aí, irmãos: oração, súplica e ação de graças. Você tem alguma preocupação ou tem várias? Leve para o Senhor através da sua oração. O que é uma oração, irmãos? É uma conversa que nós temos com Deus. Relate isso, Ele sabe. Você precisaria levar as suas preocupações, as suas ansiedades a Deus? Não. Ele sabe tudo que passa na nossa cabeça, mas Ele pede. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos demonstrando que nós confiamos nesse Deus. Fale com Ele, converse com Ele sobre isso.
com súplicas, irmãos. O que são as súplicas aqui nesse texto? Com argumentos. Mostre a Deus a dificuldade que você está passando nisso, a preocupação, a ansiedade que isso pode gerar em você. Especifique isso. E ação de graças, hein? Atitude de gratidão, agradecimento, louvor por aquilo que Ele já fez por você, dando o seu Filho na cruz, por aquilo que Deus tem feito por nós, e por aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida, seja ela aqui nesse mundo físico, seja no mundo espiritual. Ação de graças. Pelas orações, súplicas e ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Nós não... Mas olha só, versículo 8, irmãos. Finalmente, está falando o microfone aqui na bateria. Vou trocar aqui, Gabriel. Vou trocar de microfone. Som. Sabe o que é isso, irmãos? O microfone está ansioso. Versículo 8 do capítulo 4. Olha o que fala aí, nós não lemos, mas é sequência do assunto. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Vários itens bons aqui, irmãos. Nós temos que ter o hábito de nos alimentar, irmãos, de coisas boas. Infelizmente, nós estamos em dias que a comunicação é muito rápida. Muito rápido. Então, a gente está sendo bombardeado instantaneamente de informações. Através da televisão, através do nosso celular, das redes sociais, através das pessoas. Mas, muito possivelmente, todas essas informações que a gente vê nesses meios aí, irmãos, elas não são totalmente verdadeiras, elas não são totalmente nobres, elas não são muitas vezes corretas, elas não são puras, não são amáveis, não tem quase nada de excelente ou digno. Mas do que nós estamos nos alimentando mais, irmãos? Das informações que o mundo está nos trazendo? Ou daquilo que é puro? Ou daquilo que é verdadeiro? Talvez a fonte da nossa ansiedade seja os meios que nós estamos usando para alimentar a nossa mente, o nosso coração. Irmãos, tem uma frase aqui que eu coloquei: a ansiedade é um sentimento incompatível com a fé cristã. A ansiedade é um sentimento incompatível com a fé cristã. Porque se nós temos um Deus todo-poderoso, se nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, se nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas, se a Bíblia nos instrui a não andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com súplica, com orações, com ação de graça, nós devemos apresentar isso a Deus. E se nós não estamos fazendo isso, irmãos,
eu penso que nós estamos até cometendo pecado. Porque quando nós não confiamos em Deus dessa maneira que Ele pede na palavra, nós estamos dizendo que nós não confiamos nele. Nós estamos dizendo que Ele não é suficientemente capaz de cuidar da nossa vida. Então, a ansiedade para nós que somos cristãos é um sentimento, é um mal incompatível com a nossa fé. Versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses, que nós também não lemos. Olha o que fala aí, ó. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Em quem aqui, irmãos? Em quem? Em Jesus. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Agora, considerando esse versículo, considerando esses verbos aqui, aprender, receber, ouvir e ver. O que vem de Deus, o que vem do Senhor. Será que nós temos praticado isso na nossa vida? Será que nós temos aprendido de Deus? Nós estamos recebendo de Deus? Estamos ouvindo de Deus? Estamos vendo a ação de Deus? Como é que nós conseguimos praticar tudo isso na nossa vida? Estando dentro da palavra. Agora, irmãos, nós passamos muito mais tempo nas redes sociais, na frente da televisão, ouvindo o que as pessoas falam, do que talvez ouvindo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Olha, se você, irmão ou irmã que está aqui hoje, ou que está nessa conexão, se na semana inteira, na sua semana inteira, você, de domingo a domingo, você só escuta a Deus na manhã de hoje, por exemplo, e o resto da semana, do que você está sendo alimentado? No domingo de manhã você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus. Ele está dando benefício para nós de nos ensinar, de nos instruir através da palavra, na mensagem. Mas é só isso? É só esse tipo de alimento que nós temos durante uma semana inteira? 1 hora e meia aqui no Guanabara, de manhã, no domingo? É muito pouco. Com certeza você deve estar muito ansioso. Se você só tem esse tempo para você ouvir a Deus, se na segunda, se na terça, se na quarta, se na quinta, se na sexta, se no sábado, você só se alimenta de outros meios que não são puros, que não são fiéis, que não são bons, como é que você vai deixar de ser ansioso? Não tem como. Nós temos tantas oportunidades, irmãos, de nos alimentar com aquilo que é nobre, com aquilo que Deus nos dá, de pôr em prática tudo que nós temos aprendido, recebido, ouvido e visto do Senhor na nossa vida, e o Deus da paz estará conosco. Nós temos, por exemplo, aquele grupo de leitura diária, segunda, terça, todo dia. Nós temos os grupos casa, as terças, as quartas, as sextas-feiras. Irmãos, é muito preocupante. Eu faço o relatório toda semana de quantas pessoas participaram dos grupos casas que nós temos aqui no Guanabara. A média, 65 pessoas
E eu falo pessoas que nem sempre são irmãos. E muitas vezes existe duplicidade nessa contagem, porque tem irmãos que participam às terças, às quartas e às sextas-feiras, o mesmo irmão. Então, se fosse falar de uma realidade aí de números, de estatística, talvez nós tivéssemos aí 40, 50 irmãos. Nós somos mais de 200 irmãos. Estudos às quintas-feiras. Nós estamos falando de lições dos milagres de Jesus. A conexão lá da internet que nós participamos, tem em média, talvez uns 60, 70 conexões ali. Talvez a gente tenha mais de 100 pessoas participando. Mas, irmãos, se nós formos anotar quantos irmãos do corpo de Cristo aqui do Guanabara participam, talvez sejam uns 20, 30 irmãos, Márcio. Márcio geralmente conta. Então, isso é só um exemplo, irmãos, daquilo que nós estamos deixando de nos alimentar. Vamos pensar na pandemia. Apesar que a pandemia acabou, né? Vocês ficaram sabendo? Desde que o Putin mandou um ataque lá na Ucrânia, acabou a pandemia. Eu não tenho visto mais falar disso. Mas, irmãos, nós estamos há 2 anos já, um pouco mais talvez, nesse processo de pandemia. Isso nos trouxe bastante ansiedade, com certeza. Mas aonde estava a nossa segurança nisso? Será que era na máscara? Será que era na vacina? Será que era no distanciamento? Será que era na restrição de ficar em casa? Ou era no Senhor que nós estávamos confiando? E eu não estou falando, irmãos, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando que máscara não é necessário, que vacina não é necessário, que distanciamento não é necessário, que higiene não é necessário. Mas aonde estava a nossa confiança? Nós somos muitos aqui no Guanabara. E até onde eu sei, nós não tivemos nenhuma baixa direta por conta dessa pandemia. Glória a Deus, Sr. Roberto. Isso é cuidado, isso é milagre do Senhor na nossa vida. Agora nós estamos um outro ataque de informações aí, essa desavença aí, essa guerra, né, vamos falar assim, entre Rússia e Ucrânia. A gente sabe tudo sobre isso. Se você ligar a televisão, está lá todo mundo falando, se você pegar o seu celular, está cheio de informações. Pode acontecer um desabastecimento, como estão falando, pode ter uma terceira guerra mundial, como algumas pessoas estão preocupadas. Pode? Claro que pode. Claro que pode acontecer. Mas nós estamos confiando em quem nesse momento? Nós estamos ficando totalmente ansiosos na nossa casa, com tantas informações, que muitas vezes, irmãos, não são verdadeiras. Tem tanta gente hoje colocando informação na internet que a gente não sabe se é verdade ou não, mas a gente está lá olhando toda hora. E em quem nós temos confiado? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Salmo 1:1. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz
aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores aqui, né? Ao contrário disso, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Talvez, irmãos, você não segue o conselho dos ímpios, mas você escuta a opinião dele lá na internet. Talvez, irmãos, você não imita a conduta dos pecadores, mas você vê lá através do YouTube a conduta pecaminosa dessa pessoa, você curte, dá um joinha. Talvez você não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, mas você está dando crédito para essa pessoa lá na internet. A nossa satisfação deve estar na lei do Senhor, nela nós devemos meditar de dia e de noite. Eu tenho certeza, irmãos, eu não estou com meu celular aqui, mas a gente não pode ter uma oportunidade que a gente pegue e quer saber do que está acontecendo. Eu falei esses dias atrás, aí na semana passada, na aula dominical, sobre o status lá do WhatsApp. Eu não entendo muito dessas coisas aí não, mas uma irmã falou assim para mim: César, pega o texto aí, eu peguei o texto que você coloca aí do curso de teologia, e eu diminuí para que caiba dentro do status. E para as pessoas poderem ver a divulgação do curso. Falei, puxa, que bom, eu nunca usei o status do meu celular, da minha WhatsApp. E eu coloquei lá. Irmãos, foi questão de pequeno tempo. Eu fui lá, tinha 62 visualizações. E pode ser que você foi lá visualizar o meu status lá. Mas eu achei engraçado, eu até comentei com a Gabriela, eu falei, nossa, como tem curioso querendo saber da minha vida, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos, nós estamos tão ligados com essas coisas, mas nós estamos esquecendo da palavra de Deus, do que Deus nos instrui, do que Deus pede para a gente fazer. Então eu queria ler aqui, para a gente terminar aqui a minha pregação, ler de novo esses versículos. Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 7, a paz de quem? A paz de Deus. Não é uma paz do mundo. Se a gente tem o hábito, irmãos, de colocar as nossas ansiedades no Senhor, tem alguma coisa te preocupando? Você não tem controle sobre ela, na grande maioria das vezes. Faz o seguinte, descansa no Senhor. Senhor, eu estou ouvindo falar aí que vai vir uma terceira guerra mundial. Se você está nessa, irmãos, ponha isso perante o Senhor e descansa. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai além do que nós podemos pensar, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, vamos trocar a ansiedade por alegria, por satisfação, por tranquilidade. Vamos apresentar a Deus as nossas ansiedades, vamos trocar um pouquinho daquilo que nós temos ouvido e vamos ouvir a voz de Deus. Vamos confiar nele. Tem a grande parte das situações que nós vivemos, que nos traz ansiedade, está fora do nosso controle. Mas Deus tem controle de todas as coisas. E nós temos que confiar nele. Que Deus nos abençoe, irmãos, a sermos mais confiantes no Senhor, nesse Deus que tudo pode. Ele quer, Ele pede para que a gente coloque tudo isso diante dEle e que a gente descanse, que a gente tenha paz. Oremos. Senhor, bondoso Deus e maravilhoso Pai, entramos na Sua presença, Pai, para pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós, em vez de seguirmos a Tua palavra, Pai, as Suas orientações,
quando o Senhor fala que nós devemos colocar as nossas ansiedades, os nossos medos, ó Pai, diante do Senhor, nós não fazemos isso, Pai. Nós queremos tratar de alguma forma, queremos pelas nossas forças, que são limitadas, fazer alguma coisa. E nós não podemos, Pai. O Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Por pior que seja a situação que ainda a gente possa passar, Pai, nós temos a tranquilidade e a segurança de que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a nossa vida está nas suas mãos, Pai. Nos ajuda, Pai, a sermos mais fervorosos nessa confiança, a confiar que realmente o Senhor age em favor daqueles que o amam, daqueles que fazem a Tua vontade, daqueles que depositam a sua ansiedade na mão do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bom, que o Senhor quer que nós tenhamos essa paz, mesmo nesse mundo atribulado que nós estamos vivendo, mesmo com tantas más notícias que nós vemos dia a dia, Pai. Mas a nossa confiança não está no mundo, a nossa confiança não está nos governantes, a nossa confiança não está no que vai acontecer com o mundo, mas a nossa confiança está no Senhor, e é nela que nós queremos descansar e deixar de lado toda ansiedade, Pai. Obrigado pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho que o Senhor tem por nós. É em nome do seu Filho amado Jesus que oramos e agradecemos. Amém.